Olá, quinto ano, tudo bem? Nossa aula hoje é de Geografia e vamos falar da região Nordeste, mas vamos falar de uma outra forma. Nós não vamos falar das regiões como nós já conhecemos, região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Nós vamos falar da divisão de regiões por geoeconômicas do Brasil. Elas estão divididas pela sua parte econômica, ok? Aquelas que têm mais afinidades economicamente. Então, essa divisão nós vamos dividir da seguinte forma: estabelece 3 regiões geoeconômicas: a Amazônia, o Nordeste e a Centro-Sul. Os estados que integram essas regiões apresentam várias características em comum. No entanto, é necessário ressaltar que não há homogeneidade, sendo que cada unidade apresenta peculiaridades socioeconômicas, exatamente o que eu já falei. Elas não estão divididas apenas por estarem divididas, né, por parte territorial, e sim economicamente. Nós vamos começar a falar do Nordeste e diz assim: o complexo do Nordeste vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais. Tá vendo só? Norte de Minas Gerais está inserido no Nordeste, nessa nossa divisão. Apesar de sabermos que Minas Gerais faz parte da região Sudeste, nesse caso, tem um pedaço, vamos dizer assim, de Minas que está para a região Nordeste. E aqui diz que abrange 30% do território nacional. É a região onde ocorreu o processo de povoamento do país. Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos entre as áreas litorâneas mais urbanizadas, industrializadas e desenvolvidas economicamente, e o interior com predomínio de clima semiárido e grandes problemas sociais. O Nordeste sofre com a seca, sofre por não ter nenhum tipo de investimento e somente grandes pessoas mesmo, empresários da região que acabam investindo no Nordeste. ONGs, né, também fazem um trabalho bem legal, até tem várias ONGs que fazem caixas, colocam água, né, trazem um pouco de água para aquela região que é muito seca, que precisa também desse apoio. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, as principais atividades econômicas desenvolvidas nesse complexo regional são: Meio Norte, extrativismo vegetal, agricultura tradicional de algodão, cana-de-açúcar e arroz, é do que eles vão sobreviver, né, ao Meio Norte. O Sertão, pecuária extensiva e de corte, agricultura, eu tenho milho, feijão e cana-de-açúcar, cultivo irrigado de frutas e flores. Nas áreas litorâneas, ocorre a extração de sal, também a presença de indústrias, polo têxtil de confecções. Essa é a base da economia nessa região, como é também a base da economia no meio norte, extrativismo vegetal, agricultura. Zona da mata. Predominam as grandes propriedades agrícolas que praticam a monocultura. Monocultura canavieira, vocês lembram do que a gente estudou lá em História? Então, da parte também da cana-de-açúcar, aqui nesse pedaço da zona da mata, ele continuou. E monocultura é que eles só plantam isso, apenas uma cultura, destinada para a exportação do açúcar. Na verdade, essa monocultura, ela não vem para dentro do Brasil, né? Claro que aqui nós temos também a cana-de-açúcar vendida aqui dentro, mas grande parte da nossa produção vai para fora, ela é exportada. Além da cana, ocorre o cultivo do cacau, que é a matéria-prima do chocolate, e do fumo. Destaca-se também a produção de sal marinho, principalmente no Rio Grande do Norte. O agreste. A principal atividade econômica nos trechos mais secos do agreste é a pecuária extensiva. Nos trechos mais úmidos é a agricultura de subsistência e a pecuária leiteira. A agricultura de subsistência é aquela que serve para ele mesmo, para a própria família. Ele planta pouco só para ele. Ele não faz nenhum tipo de mercado, não é para venda. Descendo mais um pouquinho nessa ficha,
vamos ler o seguinte. Economicamente, apesar dos muitos problemas apresentados nesse campo ao longo da história, o Nordeste é a região que mais cresce no Brasil, com elevações crescentes nos últimos anos do seu PIB, do PIB per capita e da participação do PIB nacional. Todavia, tais avanços ainda não se refletiram em melhorias na qualidade de vida da população, sobretudo na disponibilidade de infraestruturas, tais como saneamento básico em várias localidades. É aquilo que a gente já conversou no início. O Nordeste, ele sofre muito, ele sofre pelo clima, ele sofre por ser longe das grandes capitais, de ser uma região que realmente é afastada. Então, ele não tem um desenvolvimento tão bom quanto as grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo. Ele não tem isso. Tanto que existe um grande fluxo de saída dos nordestinos para cá, para o Sudeste, para o Sul, em busca de uma melhoria nas suas condições de vida, conseguir dinheiro até para mandar, para trazer a sua família do Nordeste para cá. E aí nós vamos começar fazendo essas atividades. A primeira, responda de acordo com o texto que eu acabei de ler para vocês, o que são as regiões geoeconômicas do Brasil, está lá em cima, é só procurar na sua leitura. B, quais são essas 3 regiões, também está lá na nossa leitura. Apesar de ser uma região que está em um amplo crescimento econômico, na sua opinião, por que ainda não houve uma melhora de qualidade de vida para essa população? Pesquise, leia outros textos. Eu quero saber a sua opinião, não quero que vocês copiem nada, eu quero que vocês entendam por que será? Por que será que o Nordeste não consegue se desenvolver? Por que as pessoas não fazem com que ele cresça? É uma região tão rica em tantas culturas, tantas coisas boas, e ele não cresce tanto quanto deveria crescer. Leia as afirmativas e marque a resposta correta. Aqui nós vamos ter algumas questões. A principal atividade econômica em certos trechos mais secos do Agreste aí eu tenho 3 opções. Nessa região predominam-se as grandes propriedades agrícolas, também tenho. As indústrias de confecções e um polo têxtil estão presentes em quais regiões? Tá? Aqui, na número 4, também é simples, é de marcar. Mas fala assim, como já vimos em história, a cana-de-açúcar foi um produto muito cultivado nessa região no século XVI. Com o passar dos anos, outros produtos deram lugar à cana-de-açúcar. Quais foram as outras atividades econômicas que fizeram a região perder sua importância política e econômica? Aqui eu tenho alguns plantios, algumas culturas, e eu quero saber quais foram aquelas que fizeram a região perder a sua força, ok? Então, essa foi a nossa atividade de geografia. Essa folha, que é a ficha 6, vocês devem fazer. Leiam com calma, leiam novamente o texto, para que vocês possam realmente entender aquilo que nós estamos falando. Iniciando agora esse conteúdo, né, das regiões geoeconômicas do Brasil. Então, 5º ano, com calma e até a próxima. Beijos.